Bom, cheguei ao fim de mais uma série na Netflix. E uma série que mistura Sherlock Holmes com Hannibal Lecter. Um Estudo em Vermelho com o filme O Silêncio dos Inocentes. Eu estou falando da série Freud na Netflix. Uma série que abusa de uma narrativa de ficção histórica, onde os personagens e os cenários reais são usados para contar uma história fictícia. Mas por que essa série está sendo tão odiada por diversos psicanalistas? É exatamente sobre isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo, fazendo uso desse livro, O Método Perigoso. Vou estar também fazendo uso da Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo, da escritora Elizabeth Roudinesco. E Peter Guy, o clássico, Uma Vida para o Nosso Tempo, Freud. Clássico aí de Peter Guy, historiador e psicanalista, sobre Sigmund Freud. Primeiro é preciso saber da objetividade desta série, que é o entretenimento. O que é entretenimento? Uma maneira de proporcionar divertimento e recreação às pessoas, enquanto elas estão ocupadas com suas tarefas do dia a dia. E para isso, para tentar explicar um pouco esse conceito, nós vamos pegar o conceito de indústria cultural, formulado pelos teóricos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, ambos da escola de Frankfurt. Eles explicam que os bens culturais da humanidade são apropriados então pelo capitalismo, onde passam a operar com mais uma ferramenta de dominação social, e a desvalorização ou esvaziamento do conceito de arte. Ou seja, a obra de arte, o produto histórico em si, ela é transformada em mercadoria. E aí, dessa forma, a produção de entretenimento dentro do sistema capitalista é feita, então, de maneira industrial, em larga escala, já que essa tem como objetivo alcançar grandes massas de pessoas, enquanto aufere o lucro obtido com a venda desses atrativos culturais. Então, não existe numa produção de massa, de entretenimento cultural, nesse modelo de Netflix, não há compromisso com a verdade dos fatos, ao mesmo tempo em que o entretenimento também pode ser usado como uma distração inocente no lazer do trabalhador. Ele pode ser visto também como mal reprodutor de uma dominação capitalista de alienação e controle, conforme vão enfatizar os teóricos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Ambos leituras extremamente prazerosas. Então, o que se objetiva ao apresentar uma série que tem como título o nome do pai da psicanálise, Freud, ao mesmo tempo que se associa ao obscurantismo, uma médio sexa beça, uma trama política com áreas de magia negra. Qual é o objetivo? O objetivo é simples: vender e gerar lucros. Não há aí um compromisso com os fatos históricos, não é uma narrativa biográfica, não se segue à risca dentro de uma produção que possa agradar apenas a pessoas que gostem da psicanálise, a psicanalistas, mas que o objetivo é alcançar o maior número de massa possível com a única produção de gerar lucro a partir desse entretenimento. Só que nem tudo é perda nesta série. Há pontos bastante interessantes, eu gostaria de citar alguns aqui. Primeiro, um amigo meu disse que Freud parece um usuário de drogas, nesta série. Realmente, isso é um fato verídico, Freud tinha bastante interesse pela cocaína, a ponto de escrever um artigo chamado Über Coca, ou Sobre a Coca, em que ele discute aí o potencial da cocaína para a cura da histeria e outras doenças da alma. Esse artigo foi escrito em 1884, felizmente não teve tanto sucesso quanto os artigos escritos sobre a psicanálise. Lembrando que na época a cocaína era ainda base da pesquisa de muitos cientistas. Só depois é que se viu o potencial de dependência que ela causava, o potencial também de psicose, de uma série de outros problemas que ela causava, e aí então você tem a cocaína como uma droga, uma droga com um potencial destrutivo muito alto. Mas, na época de Freud, ele realmente escreve esse artigo, realmente ele tem esse interesse, então ponto aí
para a série. Outra questão também é a família Zapari, né? Que é uma família real. Teve um papel fundamental aí na Primeira Guerra Mundial, embora os personagens, né, as personagens citadas na Netflix, que é o Vito e a Sofia, são fictícias. E o plano de golpe, né, o golpe de Estado que eles queriam dar, também é fictícia. A unificação da arte da Hungria ocorreu em 1867. Havia muita tensão entre as duas nações do Império Austro-Húngaro, mas não existe nenhum registro histórico da realeza húngara ter tentado assassinar os austríacos em 86, como é narrado na série. Segundo o livro As Cidades de Freud, livro prazerosíssimo, infelizmente não posso apresentá-lo porque está emprestado com um amigo, do escritor Jean-Carl Riss, né? Eu indico a leitura desse livro. Segundo esse livro, o apartamento de Freud realmente era um teatro, né? O Ringtheater de Viena, um teatro que foi incendiado no dia 8 de dezembro de 81, né, de 1881, deixando aí 384 mortos. A estrutura restante do teatro foi demolida e aí foi levantado então no lugar um prédio de apartamentos, em que o Freud foi um dos primeiros inquilinos a adquirir. A irmã dele, conforme está narrada no livro que eu citei, né, o livro As Cidades de Freud, a irmã dele, a Ana, ela escreveu que Freud estava longe de acreditar na superstição que havia sobre o local. E aí, quando comprou o imóvel, ele acabou sendo seguido, né, pelo exemplo, por diversas outras pessoas. O bairro passou a se chamar, então, bairro da Reparação. E quando a sua primeira filha nasceu, ele foi presenteado pelo prefeito da cidade. Porque com aquele ato de nascimento, né, a primeira criança a nascer naquele lugar foi a filha de Freud, estava inaugurando então uma nova fase em relação aos apartamentos. Martha Bernays, né, que é mostrado no finalzinho também da série, casando-se com Freud, né, na vida real ela foi a única esposa de Freud. Durante os 4 anos entre eles, que eles se conheceram, de acordo com Peter Guy, nesse livro aqui, o historiador e psicanalista Peter Guy, Freud escreveu aproximadamente 900 cartas para Martha. 900 cartas só para Martha. Esse é o livro que relata sobre isso. Então, isso é, de fato, um fato histórico. Mas, apesar de todo esse murmurinho que a série vem trazendo, eu participei de um debate num grupo sobre psicanálise, são diversos psicanalistas, psicólogos, falavam sobre denunciar a série para o Conselho Federal de Psicologia, para o Conselho... que são atitudes um pouco infantilizadas, né? Porque, apesar de todo esse murmurinho que a série vem trazendo, esse murmurinho é visto nos psicanalistas mais novos, né? Esses que estão se formando agora, eles estão com muito sangue nos olhos, não precisam passar por suas análises, né? Eu quero dizer para vocês que vocês não precisam se preocupar. Mesmo Freud em vida, teve diversas vezes a sua psicanálise questionada. No livro O Método Perigoso, logo no início do livro, que inclusive é o livro na qual se baseia o filme, né? O Método Perigoso, a ruptura entre Freud e Jung, embora o livro é muito mais profundo, muito mais histórico, vai muito além dessa simples ruptura, o médico William James, numa carta em 28 de setembro de 1909, a Theodor Flournoy, escreve o seguinte: eu espero que Freud e seus discípulos levem suas ideias até seus limites extremos, de modo que possamos saber do que se trata a psicanálise. Elas não podem deixar de lançar luz sobre a natureza humana, mas confesso que pessoalmente ele me deu a impressão de um homem obcecado por ideias fixas. No meu próprio caso, não posso fazer nada com suas teorias dos sonhos e, obviamente, o simbolismo narrado na psicanálise é um método muito perigoso. Então, tanto William James como Theodor Flournoy foram professores de Freud. E eles viam, então, a teoria da psicanálise, desenvolvida por Sigmund Freud, como um método muito perigoso. E, de fato, é a psicanálise. A psicanálise sempre suscitou esse medo, como vai dizer Freud, né? Ainda em vida, ele teve por diversas vezes sua psicanálise questionada, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Elizabeth Rodineshko vai dizer isso o tempo todo, né? A teoria freudiana sempre teve detratores. A França é que a coisa foi diferente, porque lá surgiu um homem chamado Jacques Lacan,
E a partir de Lacan, a psicanálise então se tornou mais difícil no sentido clínico, mas muito mais instigante no sentido estético literário, se tornando então a psicanálise lacaniana o grande sustentáculo da psicanálise aí no mundo, né? Em Lacan, linguagem e loucura se misturam de tal maneira que os símbolos se dissolvem e aí se reerguem no real esse que está suspenso na névoa da nossa existência. Então, falando aí sobre essa série, né? Há séries muito mais interessantes da Netflix, né? Eu particularmente estou me apaixonando pela série. Eu vi há pouco tempo Alienista, uma série muito interessante, muito instigante. E agora estou vendo aquela série do Carbono, né? Também uma série fantástica. Então, assim, há séries muito mais interessantes, mas essa série no todo não é uma série ruim, né? Talvez o que aconteceu é que gerou frustração numa expectativa muito grande que muitos psicanalistas tinham em relação a uma série que levasse o nome aí de Sigmund Freud. De minha parte, não tinha essa expectativa. Eu acho que Freud é um gigante, que a sua história fala por si mesmo. E aí eu quero encerrar esse vídeo com uma fala do Riobaldo, né, personagem do livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, onde ele diz assim, ó: o Senhor ache e não ache, tudo é e não é. Eu já disse uma vez e volto a repetir, eu só faria análise com alguém que tivesse lido Guimarães Rosa. Para minha sorte, a minha analista leu, releu e cita Guimarães de cor. Um abraço a todos. Meu nome é Jairo Carioca, sou psicanalista. Se você gosta do nosso canal, eu aconselho você a nos seguir, né, e a indicar então esse vídeo a outras pessoas. Um abraço.